E aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Elomar, professor do componente curricular de Geografia. Então é um prazer novamente estar com vocês, para a realização de mais uma semana de atividades remotas. Atividades essas que estão sendo realizadas na modalidade à distância, em virtude da pandemia que estamos vivenciando. Então, convido vocês a darmos continuidade ao conteúdo já iniciado no nosso último encontro, que era justamente o período da Guerra Fria. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar como era que os países estavam classificados segundo o período da Guerra Fria e como é que estava o contexto do Brasil durante o período da Guerra Fria. Então, convido vocês para mais uma aula sobre a Guerra Fria. Então, como eu já tinha repassado para vocês, na aula passada, definimos o que é Guerra Fria. Lembre vocês que Guerra Fria foi uma guerra ideológica, uma guerra de ideias, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, uma guerra travada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos defendia a ideia capitalista e a União Soviética defendia a ideia socialista, E durante esse período de Guerra Fria, o mundo foi classificado, os países foram classificados em países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Se vocês analisarem aqui o mapa mundi da época, esse mapa representa muito bem a classificação dos países. Por exemplo, esses países de cor azul representavam os países de primeiro mundo. Os países de cor vermelho representavam os países de segundo mundo. E os países de cor verde representam os países de terceiro mundo. Mas, professor, o que é que vem a ser um país de primeiro mundo? País de primeiro mundo eram considerados aqueles países que eram desenvolvidos e que adotavam o sistema capitalista. Um exemplo desse, os Estados Unidos. Já os países de segundo mundo, eles eram desenvolvidos, porém eles adotavam o sistema socialista. Maior exemplo de país de segundo mundo nós tínhamos a antiga União Soviética. E países de terceiro mundo eram países subdesenvolvidos, ou que fossem capitalistas ou que fossem socialistas, mas eles eram subdesenvolvidos. No caso, o Brasil. No período da Guerra Fria, o Brasil era um país subdesenvolvido e que adotava o sistema capitalista. Logo, ele era classificado como um país de terceiro mundo. Agora eu queria que vocês prestassem atenção que essa classificação de país de primeiro, segundo e terceiro mundo foi utilizado durante o período da Guerra Fria, durante aquele período de 45 até início da década de 90. Futuramente nós vamos ver que hoje a classificação válida não é mais essa. Essa foi apenas usada durante o período da Guerra Fria em países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, eu gostaria que vocês compreendessem como estava o Brasil durante o período de Guerra Fria, Então, o Brasil foi um aliado dos Estados Unidos. O Brasil poderia escolher ser aliado ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, mas o Brasil manteve uma aliança forte com os Estados Unidos. E durante esse período foi implantado no Brasil uma ditadura militar, um regime de ditadura que praticamente não ocorre o processo democrático. Ou seja, foi um período muito difícil para o Brasil, período esse que era governado por militares, não por meio de eleição, mas por meio de indicação, Período esse em que a população não tinha direito, de exercer sua cidadania, não tinha o direito de escolher seus representantes, O presidente, como eu disse, ele era escolhido entre os militares, certo?
um período em que sufocou, em que se perseguiu grande parte da população brasileira, principalmente aqueles que pensassem de maneira diferente dos militares. Então houve tortura, houve perseguição, houve prisão, houve morte durante o período da ditadura militar no Brasil, como nós temos aqui na imagem, né? Exemplos de tortura que eram praticados durante o período militar brasileiro. Exemplo de perseguições. Se você pensasse de maneira diferente, você era perseguido, você poderia ser preso, você poderia ser torturado ou até mesmo morto, né? Mas, professor, por que no Brasil se adotou uma ditadura militar? Como o Brasil era um aliado dos Estados Unidos, então foi implantada essa ditadura militar com o objetivo de quê? De impedir o avanço do socialismo, né? Então, para evitar a prática, o desenvolvimento, a implantação do socialismo no Brasil, foi implantada uma ditadura militar com ajuda americana, com a ajuda dos Estados Unidos, financiamento. Em troca de quê? Então, em troca de que o Brasil passasse a receber investimentos externos, como multinacionais, as empresas vinham de fora para o Brasil, tomava dinheiro emprestado a juros baixos. Então, os Estados Unidos emprestavam dinheiro ao Brasil com a taxa de juro baixa, mandava empresa brasileira. Agora, para isso, o Brasil tinha que evitar o avanço do socialismo aqui dentro e concretizar o capitalismo. Então, no período da Guerra Fria, o Brasil foi um aliado dos Estados Unidos, implantou uma ditadura militar, impediu o avanço do socialismo, tá certo? E conseguiu, em troca, investimentos externos, investimentos estrangeiros. Então, essas são as características do Brasil durante o período da Guerra Fria. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar um pouco sobre o fim da Guerra Fria, a nova ordem mundial e a nova classificação dos países. Então, como atividade proposta para esta semana, eu vou pedir para vocês explicar como se deu a classificação dos países durante a Guerra Fria. Você vai explicar essa classificação, como era que os países estavam classificados. Na questão 2, vocês vão falar sobre o período do Brasil na Guerra Fria, como era o Brasil no período da Guerra Fria. E 3, você vai dizer o que você acha de uma ditadura militar, né? Essa prática de militar, essa prática de governo que foi implantada no Brasil no período da Guerra Fria, você vai dar a sua opinião, seu posicionamento, tá bom? Então, desde já, eu agradeço a atenção dada, fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, podem entrar em contato no meu privado, estarei sempre à disposição de vocês. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.